Na manhã de 9 de agosto de 1945, sirenes de ataque aéreo soaram na cidade japonesa de Nagasaki. No entanto, pouco tempo depois, as sirenes soaram novamente, indicando que não havia perigo, e as pessoas começaram a sair de seus abrigos para continuar com suas atividades diárias. Os observadores japoneses identificaram apenas 2 bombardeiros B-29 da Força Aérea do ZEUA que haviam voado para Kokura sem soltar armas. As autoridades japonesas presumiram ser apenas uma missão de reconhecimento. Eles não poderiam saber o que estava por vir, assim como as pessoas de Kokura não poderiam saber que haviam sido poupadas de um terrível destino naquela manhã, graças a algo tão simples quanto nuvens obscurecendo sua cidade. Às 1101 uma única bomba foi lançada na área industrial da cidade. A bomba detonou com uma força equivalente a 22.000 bastões de TNT, resultando em uma explosão tão brilhante que foi vista por observadores a mais de 100 milhas de distância. A bola de fogo gerou temperaturas superiores a 3.900 graus centígrados e gerou ventos de até 600 milhas por hora que aumentaram a destruição. Os números exatos não são claros, mas pelo menos 129.000 pessoas foram mortas no dia, ou morreriam nas semanas e anos que se seguiram. 6 dias após o ataque, o Japão se rendeu aos aliados, encerrando o conflito mais destrutivo da história registrada, que terminou com os primeiros, e até agora únicos 2 ataques nucleares da história. Foi a Segunda Guerra Mundial. Neste, o primeiro de um especial em 2 partes, vamos examinar alguns dos elementos e incidentes-chave no que provavelmente é o conflito mais influente no curso da história humana. Bem-vindo às Guerras do Mundo. Dada a natureza complexa da história, especialmente em relação a um evento de tal escala como a Segunda Guerra Mundial, é difícil rastrear um único evento que desencadeou o conflito, pois, em última análise, foi uma série de eventos que conspiraram juntos para eventualmente acender a chama da guerra. No entanto, um fator que certamente teve um papel significativo foi o do fascismo e ideologias ultranacionalistas semelhantes que surgiram nas décadas de 1920 e 30, muitas vezes alimentadas pelas consequências da Primeira Guerra Mundial. De muitas maneiras, o boom fascista deste período pode ser considerado um resquício dos antigos métodos imperiais de reis, rainhas e imperadores, pois os seguidores de tal ideologia acreditavam no conceito de destino, superioridade racial e em ter um lugar dentro de uma hierarquia, que mais frequentemente do que não levava a um líder supremo, guiando-os para o que eles viam como esse destino de grandeza. Os 3 principais atores que a história rotula como os principais instigadores da guerra, Alemanha, Itália e Japão, compartilhavam essa visão de mundo comum, mesmo quando suas próprias interpretações mais estritas da visão entravam em conflito com as de seus aliados fascistas. Além disso, todos compartilhavam outra opinião, e era que havia aqueles que se colocavam no caminho de alcançar seu destino, e que esses indivíduos deveriam ser destruídos. Dessas 3 potências mundiais, o Japão já estava no caminho do ultranacionalismo ao final da Primeira Guerra Mundial. Embora aliados à América, Reino Unido e França, eles receberam pouco respeito das antigas potências imperiais que pareciam se colocar no caminho de alcançar a dominação sobre a Ásia, seja militarmente ou através de tratados forçados sobre eles pelo Ocidente, que favoreciam muito o Reino Unido e Washington. Assim, grande parte do programa de rearmamento do Japão, e em particular, a pesquisa sobre armas químicas e biológicas, foi realizada em segredo, pelo menos inicialmente, impulsionada por uma cultura que se tornava cada vez mais militarista, inspirada pelos antigos caminhos do samurai japonês e o caminho do guerreiro. Da mesma forma, a Itália também estava passando por uma espécie de revolução ideológica, esperando recuperar a glória passada e estabelecer uma nova identidade internacional como uma potência líder. Em 1922, Mussolini e seu Partido Nacional Fascista chegaram ao poder na Itália. Muito em breve,
ele começou a remodelar a paisagem política democrática do país em uma ditadura centrada em si mesmo. Mussolini acreditava que o destino de sua nova Itália era dar origem a um novo Império Romano, e ele começou um enorme acúmulo de forças armadas, uma tarefa difícil dado que a economia da Itália ainda era em grande parte centrada na agricultura, em vez da base de manufatura que ele precisava para tais planos grandiosos. Com ambas as nações agora prontas para realizar suas ambições, o conflito era inevitável. A história registra que a Segunda Guerra Mundial começou em 1939. No entanto, alguns historiadores agora argumentam que começou em 1931 com a invasão japonesa da Manchúria na China em um esforço para apreender recursos vitais. Os japoneses deliberadamente detonaram uma bomba em uma linha ferroviária chinesa usada por cidadãos japoneses para culpar dissidentes chineses. Isso foi então usado como pretexto para invadir o país, e o Japão ocuparia a terra lá até ser libertado pelos aliados em 1945, travando uma guerra quase incessante com o governo chinês durante todo o tempo. A ocupação japonesa do território chinês foi extraordinariamente dura. Estupro e assassinato não eram apenas generalizados, mas muitas vezes incentivados pela liderança japonesa como uma forma de recreação para as tropas. Na sociedade japonesa, a rendição era impensável, pois desonraria a família, e eles aplicaram este código aos chineses também. Prisioneiros chineses que não lutaram até a morte foram tratados brutalmente, sendo assassinados no local ou trabalhados até a morte, enquanto algumas vítimas particularmente azaradas poderiam se encontrar enviadas para uma das instalações de pesquisa médica do Japão que haviam sido construídas na China ocupada. Situada em Pingfan, no nordeste da China, e designada como Unidade 731, milhares de prisioneiros chineses foram usados em experimentos médicos terríveis para desenvolver armas biológicas e químicas, além de realizar cirurgias experimentais, muitas vezes sem anestesia por medo de corromper os dados e tudo pelo bem do império. Mussolini também não tinha medo de usar suas forças para construir seu império, mais notavelmente quando enviou tropas para a Etiópia, a moderna Etiópia, em 1935, para iniciar a construção de seu novo Império Romano na África. Se a Manchúria pode ser vista como o primeiro palco da Segunda Guerra Mundial, a Etiópia poderia ser o segundo. Claro, foi o terceiro país fascista a surgir que se tornaria o principal jogador nesta história. A Alemanha nazista sob Adolf Hitler. Hitler era ele mesmo de origem austríaca, mas lutou no exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial. Quando a guerra terminou com a humilhação da Alemanha, Hitler sentiu-se especialmente amargo, e como muitos na Europa, ele temia que o comunismo se espalhasse além das fronteiras da Rússia pós-revolucionária. Em 1919, um ano após o fim da guerra, ele se juntou a um novo e pouco conhecido grupo político chamado Partido dos Trabalhadores Alemães, e usou sua grande habilidade como orador para agitar as multidões e ganhar apoio. Um ano depois, o partido foi renomeado para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido por sua abreviação em inglês, Alemanha Nazista. Em 1921, Hitler ascendeu para se tornar o líder do partido, e novamente, usando sua personalidade magnética, ele continuou a reunir cada vez mais apoio, até que em 1923 os nazistas estavam confiantes o suficiente para tentar um golpe em Munique e tomar o poder. Conhecido como o Putsch da Cervejaria, o esforço falhou, e Hitler foi preso antes de ser julgado, mas isso só aumentou a causa nazista. Hitler usou o julgamento para ganhar ainda mais apoiadores, e apesar de passar um ano na prisão, onde escreveu sua autobiografia, Mein Kampf, os nazistas lutaram para se estabelecer na política alemã. Mein Kampf não apenas delineou a própria história de Hitler, mas também estabeleceu sua visão para o futuro do povo alemão, e como ele acreditava que grupos subversivos estavam impedindo-os de alcançar seu destino, através de medidas como o Tratado de Versalhes, que delineou os termos de rendição da Alemanha. Ele identificou especificamente os judeus e os comunistas como sendo os líderes desta grande conspiração internacional para manter o povo alemão subjugado após a guerra, destacando as duras condições impostas ao país pelos aliados vitoriosos. O livro efetivamente se tornou a Bíblia Alemanha Nazistasta. Em 1933, o Partido Nazista garantiu apoio para Hitler se tornar o chanceler da Alemanha. Ele rapidamente começou a aprovar legislação que transformaria a Alemanha na Alemanha Nazistasta, e a suástica simbolizaria este país reenergizado. A perseguição a judeus,
ciganos e opositores políticos, logo se tornou política governamental, enquanto Hitler começava a preparar a Alemanha nazistasta para alcançar o que ele via como seu destino, centrado no conceito da raça ariana com ele como o líder incontestável, o Führer. Na década de 1930, o Partido Alemanha Nazistasta de Hitler consolidou-se na política e sociedade alemãs. O povo alemão tinha muito a agradecer ao Partido Alemanha Nazistasta, pois eles haviam tirado o país do desespero da derrota e o reanimado, prometendo que a Alemanha logo estaria alcançando seu destino de se tornar uma grande potência novamente. Observadores estrangeiros notaram, e muitos até começaram a admirar e apoiar o apelo e a influência de Hitler. Muitos simpatizavam com o pós-guerra alemão. Hitler até se tornaria o homem do ano da revista Tempo. Isso se encaixou perfeitamente nos planos de Hitler, pois ele começou a fazer noções de recuperar territórios perdidos no leste e oeste do país. O primeiro teste de como as potências aliadas da Reino Unido e França responderiam à sua nova Alemanha veio em 1935, quando Hitler introduziu o recrutamento militar, que fez as forças armadas alemãs aumentarem muitas vezes, além do número permitido pelo Tratado de Versalhes. No entanto, os aliados não fizeram nada. Encorajado, ele ordenou que suas tropas entrassem na Renânia em 1936. A Renânia havia sido desmilitarizada em 1925 para criar uma zona de segurança para a França, que junto com a Reino da Bélgica, a ocupou por um tempo devido à incapacidade da Alemanha de pagar as reparações de guerra. Hitler havia dado ordens secretas a seus homens de que, se encontrassem resistência militar francesa, deveriam recuar, pois a Alemanha ainda não estava em condições de lutar uma guerra. Mas apesar dos protestos da França na Liga das Nações, o mundo mais amplo não fez nada. Hitler também se juntou a Mussolini, enviando tropas para lutar pelos nacionalistas na Guerra Civil Espanhola, dando às suas forças uma experiência de combate vital. Em 1937, o primeiro-ministro britânico Stanley Baldwin renunciou e foi sucedido por Neville Chamberlain. Enquanto isso, a Alemanha continuou a se rearmar e agora focava em reivindicar o Sudetenland alemão, que havia sido absorvido pela República Tcheca após a guerra. Hitler buscava anexar sua terra natal, República da Áustria, à sua nova Alemanha, apesar de proibido pelo Tratado de Versalhes. República da Áustria e Alemanha há muito tempo tinham uma relação quase simbiótica, e os povos de ambos os países viam o outro como primos. A República da Áustria possuía um partido nazista próprio. Em janeiro de 1938, eles tentaram um golpe semelhante ao que Hitler tentou em 1923. O golpe falhou, e muitos nazistas austríacos de destaque foram presos. A propaganda de Hitler agiu, criando uma falsa imagem de austríacos apoiando seus nazistas presos. Portanto, em 12 de março de 1938, as tropas alemãs invadiram a República da Áustria, alegando restaurar a ordem. Em poucas semanas, o governo austríaco desapareceu, e o país foi absorvido pela Alemanha como a província de República da Áustria. Uma votação sobre a adesão à Alemanha afirmou que 99% da população apoiou a medida, que ficou conhecida como Anschluss. Tendo garantido sua nação de origem sob uma Alemanha maior, Hitler se declarou o defensor de todos os alemães étnicos na Europa, e principalmente daqueles no Sudetenland. Deixando claro sua intenção de absorver a região para a Alemanha, uma crise diplomática foi desencadeada quando, assim como na República da Áustria, um partido nazista do Sudetenland se levantou e começou a exigir a autonomia da República Tcheca. O governo tcheco tentou negociar com os alemães do Sudetenland, enquanto uma série de reuniões era realizada entre Alemanha, Reino Unido e França para chegar a um acordo sobre a crise, culminando no Acordo de Munique, que efetivamente deu carta branca às ambições da Alemanha. Nenhum representante tcheco estava presente. Primeiro, Hitler tomou o Sudetenland e depois, em janeiro de 1939, invadiu e capturou o resto da República Tcheca, em seu primeiro ato de agressão verdadeiramente aberta a um vizinho. A conquista da República Tcheca despertou preocupações na poderosa União Soviética que estava sob o domínio do paranoico Joseph Stalin. Hitler escreveu em Mein Kampf que ter que lutar uma guerra em duas frentes foi um dos motivos pelos quais a Alemanha do Kaiser foi derrotada. E tendo já antagonizado o Reino Unido e Paris, ele foi muito mais cuidadoso com Moscou e iniciou um esforço diplomático com a União Soviética para mantê-los fora dos eventos no Oeste. Em agosto de 1939,
Os ministros das relações exteriores alemão e soviético se encontraram em Moscou, onde efetivamente dividiram a Europa Oriental em duas, com a promessa de que nenhum interferiria com o outro nessas áreas. A União Soviética tinha seus próprios interesses na República da Polônia e na Finlândia, e, portanto, estava feliz em cumprir os acordos, mesmo que a Alemanha nazista e a União Soviética fossem inimigas ideológicas. Apesar deste período de cooperação, muitos sentiram que não duraria, mas com Stalin à distância, Hitler ordenou que suas tropas entrassem na República da Polônia em 1º de setembro de 1939. A invasão da República da Polônia foi a gota d'água para o Reino Unido e a França. Não havia justificativa para a invasão além de simplesmente capturar território de uma terra estrangeira, e por isso, as potências aliadas entregaram um ultimato a Hitler: retirar suas tropas ou haveria guerra. A demanda foi recusada, e em 3 de setembro, Neville Chamberlain disse ao povo britânico que eles estavam em guerra com a Alemanha. Alguns dos generais mais cautelosos da Alemanha haviam alertado Hitler de que o país ainda não estava pronto para uma segunda grande confrontação europeia. Os planos de rearmamento da Alemanha previam guerra com o Reino Unido e a França em 1945, momento em que teriam seu próprio porta-aviões, grandes frotas de submarinos e forças de tanques poderosas. Portanto, os generais conceberam seu estilo de guerra Blitzkrieg. Blitzkrieg significa relâmpago e exigia o uso generalizado de tanques e aeronaves para romper as formações inimigas, capturar áreas estratégicas-chave e dividir as forças inimigas para torná-las mais fáceis de destruir. Acima de tudo, pretendia-se alcançar uma vitória rápida em vez de uma guerra prolongada de atrito, que a Alemanha não podia pagar. Foi usado pela primeira vez na República da Polônia, e o exército polonês provou ser totalmente inadequado para essa nova forma de guerra. Em menos de um mês, o exército polonês foi aniquilado, e o exército alemão, a Wehrmacht, começou a consolidar suas posições na República da Polônia Ocidental, enquanto a União Soviética invadia o leste do país em 17 de setembro, conforme havia sido acordado por Stalin e Hitler. Isso foi algo que foi praticamente ignorado pela Reino Unido e França, que se concentraram na Alemanha. A República da Polônia deixou de existir como um país livre em 6 de outubro de 1939, e a Alemanha nazista agora compartilhava uma fronteira terrestre com a comunista da União Soviética. A declaração de guerra da Reino Unido e França à Alemanha causou impactos políticos em toda a Europa, mas pouco além disso. Reino da Bélgica, Países Baixos e Noruega juntaram-se a um coro de vozes europeias declarando-se neutras no combate, mas na verdade, parecia haver muito pouco combate. Em termos de ajudar a defender a República da Polônia, a Reino Unido e a França podiam fazer muito pouco, e em vez disso, se preparavam para quando Hitler avançasse para o oeste. Este foi o início da Guerra Falsa, um período em que ambos os lados pareciam estar fazendo tudo o que normalmente fariam em guerra, exceto a guerra total. Os franceses mobilizaram suas forças armadas e as enviaram para a fronteira, enquanto a Reino Unido criou a Força Expedicionária Britânica, ou Reino da Bélgica, para ser enviada através do canal para apoiar a França, refletindo como o país entrou em guerra em 1914. No mar, os U-boats alemães e os invasores de superfície afundaram navios mercantes desprotegidos, enquanto no ar, aeronaves britânicas realizaram ataques a navios alemães ou lançaram panfletos sobre a região do Ruhr. Em 9 de setembro, durante uma missão de distribuição de panfletos, bombardeiros Whitley da Força Aérea Real entraram no espaço aéreo belga e foram atacados por caças locais, obrigando um a pousar. Contudo, 2 aviões foram perdidos para a defesa britânica. No entanto, no Atlântico Sul, um drama estava prestes a se desenrolar que se tornaria uma lenda naval. O encouraçado alemão Gaspee atacava e afundava navios mercantes britânicos, capturando suas tripulações. As tripulações foram colocadas no Altmark, navio de apoio do Gaspee, para voltar à Alemanha. 3 cruzadores britânicos encontraram o navio alemão em batalha, e apesar de estarem em desvantagem, conseguiram infligir danos suficientes para forçar o encouraçado alemão a entrar no porto para reparos. Lá, os britânicos inundaram as mídias locais com notícias de uma grande armada britânica se reunindo para destruir o encouraçado de bolso ao sair do porto. O capitão alemão soube disso, e acreditando que a situação era desesperadora, ele afundou seu poderoso navio de guerra. Na realidade, não havia nenhuma armada, mas a decepção significou que potencialmente milhares de vidas de marinheiros foram salvas. Semanas depois, as forças especiais britânicas invadiram o Altmark, resgatando vários tripulantes mercantes capturados.
Todos sabiam que a guerra falsa não poderia durar para sempre e seria apenas uma questão de tempo até Hitler atacar a França pelo oeste. Enquanto isso, a Reino Unido e a França decidiram embarcar em uma campanha na Noruega, na época um país neutro, mas que, junto com a Reino da Suécia, ajudava a fornecer à Alemanha minério de ferro vital. Os aliados mineraram os portos noruegueses usados pelos alemães, levando Hitler a enviar forças em 9 de abril para protegê-los. Ao mesmo tempo, as forças de Hitler atacaram a Dinamarca, tomando o país em menos de 6 horas. A luta pela Noruega durou até 10 de junho com a França e a Reino Unido já tendo abandonado o país muito antes. Isso, ao fazê-lo, suspendeu efetivamente a democracia britânica por um futuro previsível. Ele disse ao povo britânico de maneira bastante direta que não tinha nada a oferecer a eles, exceto sangue, trabalho, lágrimas e suor. Do outro lado do canal, os franceses estavam se preparando para outra grande guerra contra a Alemanha há mais de uma década, construindo a linha Maginot, uma série de fortificações brutalmente resistentes ao longo da fronteira com a Alemanha. Foi projetada e construída na crença de que a guerra seria reminiscente da natureza estática da Primeira Guerra Mundial, mas era fundamentalmente falha. Ela só ia até o norte, na fronteira com a Reino da Bélgica, e apesar da crença popular na época, não era uma fortificação contínua, tendo várias lacunas onde se acreditava que obstáculos naturais, como florestas e colinas, forneceriam proteção. Também consumiu enormes quantidades de homens e recursos, levando alguns a se preocuparem que os franceses estavam colocando todos os seus ovos em uma única cesta no que diz respeito à defesa de sua nação. Hitler olhou para a situação e imediatamente viu o que tinha que ser feito. Ele simplesmente iria contorná-la completamente passando pela Reino da Bélgica e Países Baixos. Como o Kaiser antes dele em 1914, ele pouco se importava com a declaração de neutralidade da Reino da Bélgica ou de qualquer outro, se isso servisse ao seu propósito. Em 10 de maio de 1940, a Alemanha atacou o Oeste, rapidamente dominando a Reino da Bélgica-Luxemburgo e os Países Baixos, e se voltando para o coração da França. Tudo o que a linha Maginot conseguiu foi inflar a luta nos países vizinhos e efetivamente entregar ainda mais da Europa para Hitler. Os alemães, embora numericamente inferiores, inundaram a França com suas forças de tanques e aéreas. De fato, as forças de tanques da Alemanha eram em muitos aspectos tecnologicamente inferiores a OS aliados em 1940, mas os alemães tinham táticas muito superiores. No ar, os britânicos e franceses se viram fortemente superados pelo famoso caça alemão Messerschmitt Burkina Faso 109 e sofreram pesadas perdas, mas seria outro avião alemão que ganharia notoriedade durante a batalha pela França. O Ju-87 Stuka era um famoso bombardeiro de mergulho que podia atacar tanques e pontes com extraordinária precisão e potência, causando terror nas unidades terrestres. Mais tarde, a aeronave seria equipada com uma sirene em suas asas que criaria um uivo aterrorizante quando entrasse em um mergulho para assustar ainda mais as tropas, tornando-a tanto uma arma psicológica quanto um bombardeiro. Para agravar os problemas para os aliados, o rápido sucesso alemão e a falha da linha Maginot em manter as forças de Hitler à distância fizeram com que o moral dos franceses, em particular, sofresse terrivelmente. Apesar da resistência animada do exército francês e da força expedicionária britânica, um sentimento de derrotismo rapidamente os dominou. Logo ficou evidente que a França cairia, e assim, na Reino Unido foram feitos planos para evacuar a Burkina Faso de volta para o continente, para que pudessem defender a Reino Unido do que agora parecia ser uma invasão inevitável. Apelada de Operação Dínamo, uma enorme armada de barcos de pesca, embarcações de recreio e até barcos a remo foram reunidos na costa sudeste da Reino Unido para fazer a viagem pelo canal até Dunkerque, onde os remanescentes da Burkina Faso e elementos dos exércitos francês e belga sobreviventes estavam se reunindo. Neste pequeno trecho da costa francesa, as tropas britânicas e francesas em Dunkerque estavam cercadas por tropas alemãs e esperavam por resgate, captura ou morte. Hitler queria enviar suas tropas para exterminá-los de uma vez por todas, mas o chefe da Luftwaffe alemã, Hermann Göring, o convenceu de que sua força aérea, que até então se mostrou quase imbatível, poderia esmagá-los nas praias com menos perdas para as forças alemãs. Göring esperava que, fazendo isso, ganhasse o favor de Hitler sobre alguns de seus rivais dentro do alto comando nazista.
A evacuação começou em 27 de maio de 1940, com a frota de pequenos barcos avançando sobre as praias para levar os homens AOS navios de guerra britânicos à espera. A Luftwaffe alemã lançou um feroz bombardeio aéreo e infligiu perdas dolorosas a AOS britânicos. No entanto, pela primeira vez na guerra, a superioridade da Luftwaffe foi finalmente desafiada, pois Dunkerque estava ao alcance dos caças que voavam da própria Reino Unido. O mar e o céu, portanto, se tornaram um brutal campo de matança até o fim da evacuação quase uma semana depois, em 4 de junho, quando um impressionante número de 338 mil homens havia sido resgatado. A evacuação foi considerada uma vitória britânica, mas quem estava no poder conhecia a verdade. A derrota na França não só custou ao relativamente pequeno exército britânico 68 mil homens, mas também lhes custou enormes quantidades de equipamentos, como artilharia, tanques e outros veículos variados, que seriam vitais para repelir uma invasão alemã. Churchill alertou contra o clima otimista após Dunkerque, observando que as guerras não são vencidas por evacuações. Na sequência do sucesso da evacuação, ocorreria uma tragédia que em grande parte foi ignorada pela história, quando o transatlântico britânico, o RMS Lancastria, tentou escapar dos portos franceses de Saint-Nazaire. A linha estava participando da operação aérea que visava evacuar os nacionais britânicos da França, quando às 3:50 em 17 de junho foi bombardeado por aeronaves alemãs. Os números exatos de quantos homens, mulheres e crianças estavam a bordo são desconhecidos porque no caos da evacuação, as pessoas foram amontoadas em todos os espaços disponíveis, mas estima-se que entre 3.000 a 6.000 pessoas foram mortas, tornando-o o pior desastre marítimo na história britânica. Para colocar isso em perspectiva, as estimativas mais conservadoras colocam o número de mortos como sendo o dobro do Titanic. O desastre foi silenciosamente encoberto por medo de prejudicar o moral nacional. Em 10 de junho de 1940, Mussolini declarou guerra a Reino Unido e à França, ao lado da Alemanha nazista, mas as forças italianas tiveram um papel simbólico na luta contra a França. Em 25 de junho de 1940, após apenas 46 dias de combate, as tropas de Hitler conseguiram o que o Kaiser não conseguiu fazer em 4 anos, derrotando e ocupando a França. Para aumentar o insulto à injúria para os franceses, Hitler localizou o mesmo vagão de trem, no qual o Tratado de Versalhes foi assinado em 1919, e o usou para se encontrar com os franceses para discutir sua rendição. A França se rendeu, mas não foi totalmente ocupada pela Alemanha. Em vez disso, o país foi dividido em 2, com a Alemanha ocupando a metade norte do país e a costa ocidental, com o restante no sudeste sendo governado pelo governo francês de França, que eram essencialmente fantoches alemães e tinham que viver sob termos que haviam sido impostos à Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Um de seus atos mais controversos durante a guerra, em 3 de julho, ele ordenou que a Marinha Real exigisse que os navios de guerra franceses se rendessem a eles. E quando eles se recusaram, a Marinha Real os bombardeou com fogo de artilharia, matando 1.297 marinheiros franceses e afundando ou danificando 8 navios. Com a França suprimida, Hitler estava preocupado sobre como lidar com a Reino Unido. Não era a seu favor destruir a Reino Unido, pois ele acreditava que isso apenas entregaria seu império a AOS americanos, que estavam se tornando cada vez mais hostis a ele após a República da Polônia. Acreditando que a Reino Unido estava esgotada após a queda da França, ele processou pela paz, mas Churchill recusou, mesmo sabendo que as chances da Reino Unido de repelir uma invasão alemã completa em 1940 eram mínimas. Hitler, portanto, ordenou a seus generais que elaborassem planos para a Operação Leão Marinho, a invasão da Reino Unido. Concomitantemente, a Alemanha e a Itália de Mussolini negociavam com o Japão uma aliança para contrabalançar os Estados Unidos. Isso culminou no Pacto Tripartite, assinado em 27 de setembro de 1940, e marcou o nascimento do que a história agora lembra como as forças do eixo, seguindo um comentário feito anteriormente por Mussolini, em que ele disse que o mundo giraria no eixo entre Berlim e Roma. E agora, é claro, Tóquio. Ao contrário das anteriores empreitadas militares da Alemanha, a invasão da Reino Unido tinha um sério obstáculo no Canal da Mancha. A liderança militar de Hitler concordou que seria possível cruzar o canal apenas no verão, devido ao clima ruim nos meses de outono e inverno.
Primeiro, no entanto, ele teria que destruir a Real Força Aérea Britânica, caso contrário, suas tropas seriam alvos fáceis para os britânicos enquanto estivessem em suas barcaças de invasão durante a travessia. Enquanto a Alemanha fazia seus preparativos para a invasão, Churchill preparava o país para fazer o que fosse necessário para se defenderem. Documentos desclassificados mostram até onde ele estava disposto a ir para repelir as forças de Hitler, caso elas desembarcassem no Reino Unido. Ele ordenou que as forças britânicas usassem armas químicas em qualquer zona de desembarque alemã no país, dizendo frequentemente que é o nosso país, e podemos fazer o que quisermos para defendê-lo. Ele já havia querido usar gás na Batalha da França, lançado de bombardeiros britânicos em alvos na Alemanha, mas seus oficiais militares superiores o alertaram que a Alemanha, naquela época, poderia lançar níveis muito maiores de gás em alvos britânicos. E assim, um acordo não dito foi feito por ambos os lados de que eles só usariam gás se o outro fizesse o mesmo. Em 10 de julho de 1940, a Luftwaffe alemã começou a ofensiva contra a Força Aérea Real. Foi o início da Batalha da Reino Unido, e a confiança alemã ainda estava alta após sua rápida derrota da República da Polônia e da Europa Ocidental. No entanto, ao contrário de grande parte dos combates na Europa, a Luftwaffe agora tinha que lidar com uma rede de defesa aérea bem organizada e altamente integrada, centrada no comando de caças da Força Aérea Real, liderada por Sir Hugh Dowding. Eles estavam equipados com 2 dos melhores aviões de combate do mundo naquela época, a saber, o Hawker Hurricane e o mais avançado Supermarine Spitfire. As fileiras do comando de caças também aumentaram com a chegada de pilotos voluntários do Commonwealth britânico-francês, holandês, polonês e até mesmo americanos, muitos dos quais já tinham experiência de combate durante as batalhas por seus próprios países. Nas semanas seguintes, a Força Aérea Real enfrentou a grande quantidade de aeronaves alemãs, sofrendo com o bombardeio da Luftwaffe em seus aeródromos para destruir sua infraestrutura de apoio. Em 13 de agosto de 1940, tantas aeronaves alemãs atacaram a Reino Unido que Churchill foi avisado de que a invasão finalmente estava em andamento. Mas, apesar de um grande estrago ter sido feito, a Força Aérea Real estava resistindo contra os alemães, que ocasionalmente eram acompanhados por contingentes de aeronaves italianas. Em setembro, o comando de caças estava em seu ponto mais fraco em termos de homens e máquinas. Mas então, com a indústria do país agora totalmente preparada para a guerra, a produção de caças britânicos aumentou a ponto de superar as perdas e pilotos recém-treinados começaram a se juntar à luta. Contudo, os estragos nos aeródromos estavam sendo mais problemáticos. Hitler, por outro lado, não sabia que a Força Aérea Real estava novamente ganhando força e foi informado por Göring que mal conseguia colocar qualquer aeronave no ar, algo que se tornaria verdadeiro se a pressão sobre os aeródromos britânicos não fosse aliviada. Em 24 de agosto de 1940, bombardeiros alemães atacaram o Reino Unido por engano. Churchill provavelmente sabia que isso foi um erro, mas mesmo assim, aproveitou o incidente para dar a ele uma desculpa para enviar seus próprios bombardeiros para Berlim. Os ataques a Berlim enfureceram Hitler, que decidiu ordenar que seus bombardeiros desviassem a atenção dos aeródromos para devastar Reino Unido e outras cidades britânicas. Ele acreditava que o moral britânico seria tão abalado por esses ataques terroristas que o país entraria em colapso, forçando Churchill a se render, tornando assim uma invasão armada desnecessária. Foi um dos maiores erros de Hitler. Essencialmente livre de ataques, o comando de caças se reconstruiu e se reorganizou. E quando Hitler percebeu seu erro, o verão estava chegando ao fim. O tempo estava piorando. O comando de caças da Força Aérea Real ainda era uma ameaça potente e as defesas do país haviam sido construídas a ponto de não ser mais prático invadir. Embora os alemães tenham capturado com sucesso as ilhas do Canal Britânico, a própria Reino Unido foi poupada, e assim, com o benefício da retrospectiva, semeou as sementes para a derrota final de Hitler. Assim como havia sido na Primeira Guerra Mundial, o surto de guerra na Europa novamente viu os combates se espalharem para os territórios que as potências imperiais europeias controlavam em outras partes do mundo. Mussolini da Itália invejava os territórios africanos de Reino Unido e França, e quando a Itália declarou guerra a Reino Unido e à França em apoio à Alemanha, deu-lhe a oportunidade de invadir esses territórios a partir de possessões italianas, como a Etiópia-Somalilândia, e mais significativamente, a República da Líbia, que fazia fronteira com a República Árabe do Egito Britânico. O República Árabe do Egito era vital para os interesses britânicos por causa do Canal de Suez, que ligava a Reino Unido às suas possessões no Extremo Oriente, como Hong Kong e Índia,
bem como ao rico Oriente Médio em petróleo, ao qual ambos os lados precisavam desesperadamente ter acesso. Em 13 de setembro de 1940, as forças italianas lançaram uma invasão no República Árabe do Egito, com a própria Reino Unido ainda se preparando para uma invasão. Coube ao pequeno contingente de tropas britânicas e da Commonwealth, estacionadas lá, defender a grande fronteira contra os italianos numericamente superiores. Inicialmente, os italianos progrediram bem, capturando o crucial aeródromo de Sidi Barrani. No entanto, com Hitler sendo forçado a cancelar a invasão da Reino Unido, novas tropas e equipamentos começaram a ser mobilizados para o norte da África, sob o comando do tenente-general Ricardo O'Connor. Primeiro, no entanto, eles teriam que fazer a perigosa viagem marítima pelo Atlântico Norte e entrar no Mediterrâneo, onde a frota italiana ainda era a força dominante. Com enorme desvantagem numérica, os britânicos planejaram um ataque audacioso à frota italiana, ancorada em Taranto, utilizando antigos bombardeiros biplanos Fairey Swordfish. Na noite de 11 e 12 de novembro de 1940, a força dos bombardeiros Swordfish decolou do HMS Illustrious e pegou os italianos completamente de surpresa. O ataque causou graves danos a um grande número de navios capitais italianos, tirando-os da guerra por vários meses para serem reparados, e assim prejudicando severamente os esforços da Itália para interromper o fornecimento para o norte da África. Infelizmente, os britânicos ainda tiveram que lidar com ataques aéreos e de submarinos. A tarefa de expulsar as forças italianas do República Árabe do Egito parecia imensa no final de 1940, e ainda assim, as forças britânicas recém-chegadas conseguiram justamente isso. Eles retomaram Sidi Barrani, e até 3 de janeiro de 1941 já estavam avançando para a República da Líbia. Em 2 meses, uma força britânica composta por apenas 2 divisões avançou. 800 quilômetros, destruiu 10 divisões italianas e fez 130 mil prisioneiros, além de capturar mais de 1.000 tanques e peças de artilharia. Operando a partir da Itália, a Luftwaffe alemã começou a apoiar a operação italiana pelo ar, mas as coisas no terreno continuaram a ir mal para os italianos, com as forças britânicas capturando o porto estratégico de Tobruk em 22 de janeiro. Confidente da derrota italiana, Churchill começou seus planos para ajudar a defender a Grécia e os Balcãs de uma invasão conjunta alemã e italiana. No entanto, a Alemanha decidiu enviar 2 de suas próprias divisões para ajudar a reforçar as forças italianas no norte da África, que formariam o núcleo de seu corpo africano, sob o comando de Erwin Rommel. Rommel era um líder talentoso e entendia a guerra de tanques melhor que muitos generais em 1941. As planícies do norte da África eram ideais para o combate de tanques, e a influência de Rommel foi sentida quase imediatamente. Rommel atacou em 24 de março e avançou para o leste através da República da Líbia, de volta para a República Árabe do Egito. No entanto, ele não conseguiu retomar Tobruk, e em vez disso, sitiou a guarnição britânica lá, que resistiu por impressionantes 240 dias, proporcionando um grave espinho no lado das forças do eixo e amarrando recursos. No dia 14 de abril, as forças britânicas e da Commonwealth foram recuadas até a fronteira. Os alemães capturaram o general O'Connor e o general Neham. Contudo, as forças de Rommel enfrentavam problemas logísticos, que Hitler temia que fossem explorados pelos britânicos. A necessidade de combustível era tão crítica para os alemães que passaram a tentar roubá-lo dos britânicos, ao invés de destruir seus estoques em ataques aéreos. Em maio, Rommel foi forçado a parar seu avanço enquanto reabastecia suas forças. Sob o comando do general Wavell, os britânicos contra-atacaram em junho, na esperança de cortar os suprimentos de Rommel e forçá-lo a se render. Mas Rommel os superou em manobras e o ataque falhou. À medida que o ano avançava, os britânicos tornaram-se obcecados em matar Rommel, que ganhou o apelido de Raposa do Deserto, e até enviaram uma incursão de comandos para assassiná-lo, que acabou falhando. Nos meses seguintes, as linhas de batalha flutuaram, mas os problemas logísticos de Rommel continuaram a impedi-lo e pioraram quando Hitler começou a focar mais em outras frentes. Durante esse tempo, as forças britânicas também se encontraram envolvidas em outra frente inesperada contra o Iraque. Anteriormente uma possessão britânica no Oriente Médio, o Iraque ganhou sua independência em 1930, mas manteve boas relações com o Reino Unido, a tal ponto que rompeu relações com a Alemanha com o início da guerra. Aeronaves e tropas britânicas permaneciam no país para proteger interesses, como reservas de petróleo na região.
No entanto, em abril de 1941, os alemães apoiaram um golpe contra o governo, levando a um breve conflito entre os novos líderes do país e as forças do Império Britânico. As forças britânicas foram finalmente bem-sucedidas, apesar das promessas de apoio do eixo como aeronaves alemãs, que voaram com marcas iraquianas. Com Hitler sendo forçado a cancelar a Operação Leão Marinho em 1940, os alemães reconheceram que sua janela para invadir a Reino Unido havia fechado, e agora seria impraticável tentar outra invasão. A Reino Unido estava se tornando a fortaleza Reino Unido, e então Hitler recorreu a um método medieval de guerra, o cerco. Hitler sabia que a Reino Unido dependia extremamente de suprimentos de guerra, material e até mesmo comida vindos de seu império e da América do Norte. Portanto, ele recorreu à sua marinha, a Kriegsmarine, e incumbiu-os de cortar esse suprimento vital. A Marinha Real ainda era a frota de superfície mais poderosa do mundo em 1940. Embora a Alemanha possuísse navios de guerra avançados como o Bismarck, não poderia enfrentar a Marinha Real em uma batalha direta como a frota do Kaiser na Primeira Guerra Mundial. Portanto, mesmo com vitórias impressionantes, como o Bismarck afundando o adorado cruzador britânico HMS Hood em 24 de maio de 1941, as frotas de superfície alemãs eram quase irrelevantes no conflito marítimo, especialmente quando a guerra progredia e Hitler perdia interesse nelas. Portanto, a marinha alemã recorreu ao uso de seus U-boats para sitiar a Reino Unido. Os U-boats do Kaiser mostraram a vulnerabilidade da Reino Unido, mas parece que ela aprendeu pouco com isso no período entre guerras. As táticas para combater os U-boats mudaram muito pouco, e novas tecnologias, como uma forma inicial de sonar, ainda não eram predominantes na frota, o que significa que o principal método para detectar um U-boat era avistá-lo na superfície, recarregando suas baterias ou ao usar seu periscópio. As aeronaves eram consideradas plataformas perfeitas, mas o Comando Costeiro da Força Aérea Real iniciou a guerra com tipos inadequados para a tarefa, sem alcance e armamentos suficientes, além de depender apenas da visão da tripulação para a detecção. Enquanto isso, a Marinha Real começou a organizar navios mercantes em comboios para fornecer-lhes proteção, e também começou a assumir arrastões das frotas de pesca britânicas e armá-los para caçar U-boats. No entanto, os U-boats começaram a infligir perdas dolorosas a Reino Unido, enquanto os esforços para destruir os U-boats no mar tiveram sucesso misto, assim como os esforços do Comando de Bombardeiros da Força Aérea Real para destruir os estaleiros de U-boats na França e na Noruega. Churchill admitiria mais tarde que os U-boats eram a única coisa que realmente o assustava durante a guerra. Contudo, os U-boats necessitavam de auxílio para encontrar os comboios. Portanto, a Luftwaffe empregou aeronaves Condor de longo alcance em patrulhas para coordenar ataques de U-boats. A Reino Unido começou a buscar formas de destruir essas aeronaves. Não havia porta-aviões suficientes na Marinha Real, pelo menos nos primeiros anos, para proteger todos os comboios. Então, eles surgiram com uma solução inovadora: mercantes de catapulta, ou navios CAM. Esses eram navios mercantes equipados com uma catapulta para lançar um único caça Hawker Hurricane ou Fairey Fulmar para atacar os condores quando eles eram avistados. Era uma missão sem volta, sem maneira de recuperar a aeronave, que tinha que pousar ao lado do comboio, com os pilotos esperando serem resgatados por um navio que passasse, o que tornava um dos trabalhos mais perigosos da guerra. A urgência em combater os U-boats levou ao rápido desenvolvimento da tecnologia, especialmente no campo do radar. Os U-boats navegavam na superfície à noite para carregar as baterias que os alimentavam debaixo d'água. Contudo, o radar, antes usado contra bombardeiros noturnos, estava em teste contra U-boats. Em 22 de dezembro de 1941, um U-boat foi afundado por um avião da Marinha Real na escuridão. Os U-boats agora podiam ser atacados a qualquer momento, lugar. A situação piorou para os U-boats, com a adição de novas aeronaves de maior alcance, equipadas com radar, que deixaram cada vez menos lugares seguros para eles se esconderem. Ao mesmo tempo em que a Itália de Mussolini iniciava a campanha na África do Norte, suas tropas também abriam outra frente, desta vez contra a Grécia. Mussolini sentia que estava em segundo plano em relação a Hitler na Europa e queria se estabelecer como um igual. Ele via a Grécia como um alvo fácil e começou a pressionar o próprio ditador fascista do país, Ioannis Metaxas.
Em 15 de agosto de 1940, um submarino italiano afundou o navio de guerra grego, Eli. Em 28 de outubro de 1940, as tropas italianas atacaram, mas foram repelidas como na África do Norte, mesmo com as probabilidades a seu favor. O ataque italiano trouxe a Grécia para mais perto da Reino Unido, que buscava aliados após a derrocada da Europa Ocidental. Isso levou Hitler a se interessar pela Grécia, ordenando a seu Estado-Maior que elaborasse planos para auxiliar novamente os italianos com suas tropas. O problema era que a Alemanha não tinha fronteira terrestre com a Grécia sendo bloqueada pela Iugoslávia e Bulgária. Hitler demandou a permissão de ambas nações para a passagem de suas tropas. A Bulgária concordou e a Iugoslávia também. Ambas se juntaram às forças do eixo. Mas a opinião pública neste último era fortemente anti-alemã, levando a um golpe contra o governo e à rejeição de qualquer aliança. Indignado, Hitler determinou que suas tropas invadissem simultaneamente a Grécia e a Iugoslávia a partir da Bulgária em 6 de abril de 1941. Apesar da forte resistência, a Iugoslávia foi dominada em pouco mais de uma semana e meia. 2 semanas depois, os gregos se renderam, tendo sido dominados pela força combinada dos alemães e italianos. A assistência britânica e as forças gregas, incapazes de repelir os invasores, recuaram para a ilha de Creta. Consolidando sua posição no continente grego, Hitler ordenou a invasão de Creta para começar em 20 de maio e foi iniciada com um massivo ataque de paraquedistas alemães. Após quase 2 semanas de intensos combates, a ilha caiu. Mas enquanto os britânicos e observadores em Washington ficaram impressionados com a eficácia de uma invasão de paraquedistas lançada contra eles, Hitler ficou horrorizado com o custo para suas forças e nunca mais ordenou uma invasão aérea em grande escala. O exército da Alemanha nazista parecia imparável em meados de 1941, e ninguém se convenceu mais disso do que o próprio Hitler, que após derrotar os britânicos no continente europeu na França e na Grécia, e com Rommel continuando a empurrá-los para trás no norte da África, decidiu que era hora de alcançar seu objetivo final, a destruição da União Soviética. Hitler via a União Soviética como uma maneira não apenas de erradicar o comunismo, mas de alimentar seu Reich de 1000 anos, fornecendo vastas áreas de terras agrícolas e recursos vitais como petróleo e metais. Os generais da Alemanha alertaram o Führer contra a invasão da União Soviética, a menos que Moscou atacasse primeiro. A Reino Unido, ainda não conquistada, agora enviava seus bombardeiros para atacar a indústria alemã na Europa. Ademais, vencer as forças britânicas e da Commonwealth na África demandava os recursos que Hitler pretendia usar contra a União Soviética. Eles pensaram que seria melhor enviar forças para eliminar a resistência britânica na África, apoderar-se das possessões britânicas no Oriente Médio para obter petróleo, privar a Reino Unido de seus suprimentos e forçar a rendição de Reino Unido. Hitler, no entanto, era impaciente. Ele afirmou que após mais anos de batalha, o povo alemão não seria tão favorável a uma guerra contra a Rússia. Ele achava que o exército soviético era inapto devido ao seu desempenho ruim contra a Finlândia na Guerra de Inverno de 1939. Se ele esperasse, então a liderança soviética poderia aprender com seus erros e se tornar uma ameaça mais crível. Hitler diria: só temos que chutar a porta da frente e todo o podre edifício russo virá abaixo. Ele desafiou seus generais e deu a ordem para atacar a União Soviética. Apelidada de Operação Barbarossa à Alemanha, comprometeu uma enorme força de tropas que incluía unidades romenas, finlandesas e húngaras, que agora eram membros assinados das forças do eixo. O ataque foi lançado a partir do território polonês ocupado às 300 horas de domingo, 22 de junho de 1941, e envolveu um impressionante número de 8 milhões de pessoal lançado em uma frente de 2.900 quilômetros. As forças alemãs foram organizadas em 3 grupos-chave do exército, norte, centro e sul. O exército soviético tinha indícios de uma iminente invasão alemã, mas Stalin ignorou. Nos dias após a invasão, ele se refugiou em sua própria mente, incapaz de compreender o que estava acontecendo, o que deixou seu governo, que estava aterrorizado em agir contra ele após suas brutais purgas, incerto sobre o que fazer. O exército soviético sofreu perdas severas nos primeiros dias de guerra, com a força aérea soviética majoritariamente destruída em terra. As aeronaves, muitas vezes obsoletas ou pilotadas por mal treinados, eram alvos fáceis para os experientes caças alemães.
As forças soviéticas também tiveram que lidar com forças anticomunistas, realizando operações de sabotagem e coleta de informações para os alemães. Os combates no leste foram particularmente brutais. Hitler afirmou às suas tropas que uma guerra contra a União Soviética não poderia ser civilizada. E como tal, ele prometeu que nenhum alemão seria responsabilizado por sua conduta contra o inimigo. Em certo sentido, eles receberam carta branca para estuprar, saquear e assassinar. Quando as unidades soviéticas foram dominadas, muitas delas se renderam quando sua estrutura de comando desmoronou, e esses soldados foram levados para o cativeiro, onde havia um plano real para deixá-los morrer de fome. Atrás do avanço das tropas alemãs, esquadrões da morte alemães começaram a assassinar os chamados indesejáveis, como os judeus. A velocidade do avanço alemão surpreendeu a todos, incluindo os próprios alemães. As vastas áreas de terra que as forças alemãs tomaram provaram ser um pesadelo logístico. Em diversas ocasiões, perderam a iniciativa aguardando suprimentos de comida, combustível e armas. Os alemães avançaram através da República da Polônia Oriental, Estônia, República da Letônia, República da Lituânia, Ucrânia, e entraram na própria Rússia, provando ser quase imparáveis. Mas todos sabiam que o maior obstáculo que os alemães teriam que enfrentar estava se aproximando rapidamente: o inverno russo. Agora que estavam aliados contra a Alemanha, a Reino Unido enviou aviões, tanques e armas para a União Soviética para permitir que Stalin realocasse sua base industrial fora do alcance dos aviões alemães. Além disso, em 25 de agosto de 1941, ambos os países lançaram uma invasão conjunta à República Islâmica do Irã para proteger as linhas de suprimento aliadas na região. Em dezembro de 1941, a neve estava se instalando, mas as tropas alemãs estavam à beira de tomar Moscou. No entanto, eles falharam em tomar a cidade e seu avanço parou completamente. Enquanto isso, a liderança soviética realocou suas principais instalações de produção de armas para o leste, fora do alcance dos bombardeiros alemães, possibilitando a construção de tanques e aeronaves sem interferências. Também recebiam suprimentos da Reino Unido graças aos esforços dos homens nos arriscados comboios do Ártico. A liderança militar alemã sabia a verdade. Embora Hitler ainda acreditasse na superioridade alemã, eles perderam a chance de aniquilar rapidamente a União Soviética. Agora os soviéticos estavam engajados, comprometidos e muito mais preparados para a próxima guerra de atrito do que a Alemanha estava. Em Mein Kampf, Hitler havia delineado que a Alemanha não poderia lutar uma guerra prolongada em duas frentes. Contudo, no fim de 1941, ele estava comprometido com 3 frentes a Reino Unido no oeste, o Commonwealth britânico na África do Norte e a União Soviética no leste. E enquanto a neve caía sobre os soldados alemães na Rússia mal equipados para a guerra de inverno, a um mundo de distância no clima tropical do Havaí, uma frota de navios japoneses se aproximava da base naval americana em Pearl Harbor. Junte-se a nós na próxima vez para a conclusão deste especial em 2 partes, cobrindo o explosivo final da Segunda Guerra Mundial.